Coloque a mão no seu coração, vamos falar com o Senhor neste momento. Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, nós temos o privilégio de estar aqui na sua presença, na sua casa, te buscando, meu Pai, te glorificando. É exatamente isso, meu Pai, que nós acabamos de louvar, Senhor. Nós não temos nada para oferecer ao Senhor, meu Deus querido, porque o céu é o seu trono, como diz na palavra, e a terra é o tapete dos seus pés, é o estrado dos seus pés. Nós não temos nada, Senhor, além do nosso coração. E é isso que o Senhor se agrada, Senhor, porque nós não temos nada a oferecer, mas o que o Senhor se agrada é um coração humilde, um coração quebrantado. Então que o Senhor possa encontrar em nós, meu Pai, a única coisa que nós podemos oferecer ao Senhor, que é um coração disposto a te agradar, Senhor. Um coração disposto a te ouvir, um coração disposto a te obedecer, Senhor. Nós precisamos nos encher disso, Senhor. O Senhor diz, no primeiro maior mandamento, ame o Senhor de todo o seu coração, de todo o seu coração. O amor começa no coração. Nós precisamos entender isso, Senhor. Quando nós não nos enchemos da palavra, nós vamos encher das imaturidades, da carne, do ódio, das amarguras, Senhor, porque como diz na sua palavra, o coração é enganoso e a sua doença é incurável, é mortal. Então se nós não estivermos cheios do Senhor, meu Pai, cheios desse amor, dessa palavra, das convicções, nós vamos perecer, Senhor. Nós vamos sucumbir às nossas próprias fraquezas. Então eu peço, Senhor, desperta cada um de nós, meu Pai. Desperta para que tenhamos esse entendimento. Tudo que nós estamos fazendo, meu Pai, se nós buscamos, se nós oramos, se nós louvamos, se nós meditamos na sua palavra, se nós fugimos da aparência do mal, tudo isso é para nós mesmos, para que nós sejamos abençoados, fazendo aquilo que te agrada, Senhor. Porque o Senhor continua sendo Deus, o Senhor não precisa de nada disso, o Senhor continua sendo Deus, santo, poderoso, incrível. Mas nós precisamos da sua misericórdia, Pai. E que o Senhor encontre aqui em nós corações quebrantados, corações que te louvam, Senhor, com o coração, não apenas com os lábios, mas que o Senhor possa ver em cada um de nós essa sinceridade, essa disposição em fazer acontecer, meu Pai, em dar condições para que o Senhor trabalhe nas nossas vidas, em dar condições, meu Pai, para que o Senhor tenha como abrir portas, mover montanhas, criar situações, abrir situações, meu Pai, fechar outras situações, porque tudo que o Senhor faz é para o nosso bem, por mais que muitas vezes nós não venhamos a entender, meu Pai, porque o Senhor tem o tempo certo para cada coisa. Muitas vezes nós estamos atrasando a sua operação nas nossas vidas, porque nós não damos aquilo que o Senhor espera, aquilo que o Senhor deseja. E o Senhor, como um Pai amoroso, não nos abençoa com aquilo que nós achamos que queremos, porque muitas vezes não é o horário, não é o momento, não é ainda, não estamos preparados emocionalmente, espiritualmente, para carregar essa bênção, Senhor. Então nos ajuda a entender, para que nós venhamos a passar pelos processos de uma vez por todas e crescer e amadurecer, não buscando mais, como nós ouvimos na sua palavra, não buscando mais os atalhos, mas vencendo cada batalha, cada guerra, cada desafio, cada gigante, e crescer, Senhor, e sermos homens e mulheres que realmente impactam esse mundo, que impactam essa geração, que deixam um legado glorioso. Então eu peço, Senhor, abençoa cada um de nós, abençoa cada homem, cada mulher, abençoa as famílias, meu Pai, os filhos, abençoa cada um que está aqui conosco, meu Pai, que venceu as distâncias, venceu as dificuldades, nessa noite fria, meu Pai, que não se deteve diante do desconforto, Senhor, de alguma coisa, mas tomou decisões, meu Pai. Esses são os vencedores, aqueles que não buscam a facilidade, o lugar quentinho, Senhor. É como nós vemos na sua palavra, quando Gideão fez a pergunta aos soldados,
para que quem estivesse com medo voltasse. Aquele número enorme, meu Pai, 22.000 soldados voltaram e ficaram no Monte Gileade apenas observando. O lugar quentinho é o lugar dos fracassados, o lugar seguro é o lugar dos fracassados. Aqui não tem fracassados, meu Pai, aqui tem aqueles que estão dispostos a fazer o que é necessário ser feito. Então eu peço, Senhor, abençoa cada um de nós, abençoa quem está na transmissão, que está lá acompanhando diligentemente, Senhor, querendo crescer, querendo desenvolver, querendo amadurecer na fé. Eu peço, Senhor, uma noite poderosa. Eu peço, meu Deus, uma noite incrível, uma madrugada estrondosa, meu Deus, porque temos esse trabalho, temos os demais trabalhos, temos o jejum. Passaremos a noite, meu Pai, a madrugada em oração, porque nós cremos que esse é o caminho. Nós não temos outro meio, Senhor, nós não temos outra saída senão buscar o Senhor. Então nos ajuda, Senhor, derrama do Teu poder sobre nós. Desperta aquilo que estava adormecido, nos ajuda a crescer, Senhor. Nos ajuda a Te ouvir, em nome de Jesus. Eu Te peço, Senhor, Te agradeço, porque todos os dias o Senhor tem nos dado oportunidades. Essa é uma noite de oportunidades, Pai. Muito obrigado por ela, muito obrigado pelas vidas, obrigado pela saúde, obrigado pelas oportunidades que o Senhor nos dá. Muito obrigado, Senhor. Eu peço que o Senhor nos conduza nesta noite, neste trabalho, que o Senhor abençoe as pessoas, que o Senhor abençoe cada um, meu Pai, que vier e fizer as suas orações, que tenhamos uma noite incrível, meu Pai, maravilhosa, como é todo o tempo quando nós estamos na sua presença, Senhor. Muito obrigado por tudo, nós te amamos e nós dependemos do Senhor. Muito obrigado, Senhor amado, amém, amém e amém. Comigo, restaurando a comunhão quebrada. Restaurando a comunhão quebrada. A palavra do Senhor nos ensina que nós temos um ministério da restauração, da reconciliação dos relacionamentos. Isso é tanto com Deus quanto em relação às pessoas. Então, olha aqui em 2 Coríntios 5,18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu, fala, o ministério da reconciliação. Tem alguns tesouros que nós vemos na palavra que às vezes quando você olha, fala assim, isso estava aí o tempo todo? Porque é incrível, né? É incrível como a palavra sempre tem a resposta para todas as nossas perguntas. Pode ver, às vezes você está lendo alguma coisa, acontece às vezes comigo, a bispa faz isso direto com a gente, né? Ela acha uns versículos assim que, puxa vida... Na minha Bíblia não tem. Na minha não estava isso daí, na dela estava. Só na dela. Numa daquelas 50 Bíblias, aquela achou aquela palavra extra. E é isso. A palavra ela vai se renovando todo o tempo e muitas vezes a gente passa e não olha, e não observa. Então tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A reconciliação não é algo fácil, mas nós temos graça para isso, porque vale a pena. Vale a pena restaurar os relacionamentos, especialmente da nossa primeira igreja, né? Que é com o nosso cônjuge, na nossa família. Então sempre vale a pena. Ah, mas é difícil? Quem disse que é fácil? Quem disse que é fácil ser crente? Quem disse que é fácil ser um cristão? Mas será que é fácil também ser um mundano, um ímpio, um carnal, um levado pelas emoções, um instável, um que é levado como a onda do mar, para lá e para cá? Eu acho que também é bem difícil. Uma pessoa infeliz, vazia, frustrada, medicada. Então, a gente tem que escolher o que é realmente difícil. Qual o preço que nós queremos pagar? Qual o preço que nós estamos dispostos a pagar? E a vida com Jesus consiste em nos ensinar a amar. E o Senhor nos ensina a valorizar os relacionamentos, ao invés de ter essa postura do mundo, que infelizmente muitos cristãos acabam, crentes, né, religiosos, cristãos não, né, que acabam adotando para a própria vida, que é esse tipo de relacionamento descartável. Então, nós vemos muito o Novo Testamento nos ensinando a
a trabalhar por esse bom relacionamento com as pessoas. Então vamos aqui em Filipenses 2, 1-2, olha só. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, algum ensino de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Então aqui o escritor está sendo assim, na verdade é muito mais profundo do que isso. Mas é como se ele tivesse assim, por estarmos em Cristo, a gente tem um pouquinho de coisa, só um pouquinho de motivação. Na verdade a gente tem toda a motivação, toda a graça. Mas se você tivesse só um pouquinho, mesmo que seja só um pouquinho, por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor. O Senhor nos ensina a amar. Alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Então, o que nós vemos aqui? Se nós temos aqui, por estarmos em Cristo, quem está em Cristo aqui? 100%. 100% disse que você está em Cristo. Então, se você está em Cristo, você tem motivação, você tem ensino do amor, você tem comunhão com o Espírito, você tem afeição e compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. O que isso mostra? União. União não é unanimidade. Você não vai concordar com tudo que o outro fala, ou faz, ou pensa. Mas você fala pela união. Fala, união não é unanimidade. Então não é a pessoa se anular, a pessoa não ter personalidade, ela não ter boca para nada. Isso daí é um móvel. É uma planta. É uma planta. Então, quer dizer que nós trabalhamos, cada um ajusta um pouquinho para trabalhar pela união. Então o Paulo nos ensina para nós trabalharmos essa habilidade, e isso mostra uma maturidade espiritual, porque é exatamente o que a bispa fala, quem recebe luz tem mais responsabilidade. Então se você chega e briga e fala e ofende, se afasta das pessoas igual todo mundo faz, qual é a relevância de você ser cristão? Qual é a relevância de você buscar a Deus? Qual é a relevância de você sair do seu trabalho, da sua casa, e estar aqui nessa noite, numa noite gelada, fria, passou por desconfortos, pegou trânsito, passou frio, né? Qual é a relevância? Se nós não termos mais maturidade, se nós não trabalharmos por mais equilíbrio, por crescimento, por restauração, por reconciliação. Porque se nós recebemos a palavra, como a bispa diz, não dá para exigir vida de quem está morto. Mas de quem está vivo, a gente exige vida. Então, se você está vivo, se você disse que você está em Cristo, você tem vida. Então, você trabalha para ter todas essas atitudes para mostrar que você é um cristão, alguém que realmente tem maturidade espiritual. E aqui não foi nem separado, até esqueci de pedir, que o Senhor nos ensina que ser seu discípulo significa amar o próximo. Eu separei, não preciso nem pegar, porque eu acabei esquecendo de pedir. Aqui em João 13:35. Desculpa aí. Nossa! Desculpa aí. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos. Se eu fizer o quê? Fala, se vocês se amarem uns aos outros. Puxa vida! Se o seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Puxa, isso não estava na minha Bíblia também. Mas está nos evangelhos, então deve ter algum lugar que você deve ter passado batido. Ou às vezes viu, né, e ignorou, falou assim, não, essa parte não é para mim. Essa é para o meu marido, essa é para minha esposa. Então nós vemos na palavra, o Paulo em muitas oportunidades, ele mostrando isso, que vocês precisam ter união, que muitas vezes aquelas pessoas com quem ele falava, estavam agindo como ímpios. Então, ele ficou muito envergonhado quando os membros da igreja, por exemplo, estavam processando os irmãos. Um povo que não tinha maturidade para resolver os próprios problemas, estava lá levando para o pau, para a justiça. Digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos?
Será que na sua casa não tem ninguém sábio que pode apaziguar, pode equilibrar aquela situação? Isso não é não, porque depende da mulher, ganha sem palavras, seja sábia. Não, e o homem? E o homem que abaixa a bola do negócio, que acalma o negócio, ou é aquela disputa de quem grita mais alto, de quem quebra mais um objeto, de quem acerta no outro o copo mais certeiro, o chinelo, de quem bate a porta mais forte. Não tem, acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos? Então ele ficou escandalizado em descobrir que não tinha ninguém maduro naquela igreja para resolver uma questão qualquer. Então ele ainda diz assim, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus, olha, ele está suplicando, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos sejam unidos num só pensamento e num só parecer. Se nós falamos no começo, união não é unanimidade, o que isso quer dizer? Que nós todos puxamos para o mesmo lado. Todo mundo quer uma vida abençoada, todo mundo quer uma família estruturada, todo mundo quer filhos emocionalmente saudáveis. Então vamos trabalhar com esse objetivo. Eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, tal. Vamos ajustar. Vamos fazer as coisas de uma forma pacífica. Então, se eu quero a bênção do Senhor na minha vida, se eu quero a bênção de Deus na minha família, se eu quero ser reconhecido como filho de Deus, eu devo aprender, ser um pacificador. Um pacificador. Olha aqui que Jesus fala. Uma das bem-aventuranças. Felizes as pessoas, que trabalham pela paz. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. O Senhor não falou, bem-aventurados os que amam a paz. Se perguntar, quem fala que não, eu adoro uma guerra? Não, todo mundo vai falar aqui que ama a paz. Então ele não perguntou, bem-aventurados os que amam a paz, não, os que trabalham pela paz. Ele não falou assim, não, bem-aventurados os pacíficos, os calminhos, os caladões, esses que não tem problema com ninguém, não briga com ninguém. Não são esses os bem-aventurados. São aqueles que trabalham pela paz, aqueles que procuram efetivamente solucionar os problemas, solucionar os conflitos. E hoje em dia nós temos uma escassez de pessoas assim. Pessoas raras são aquelas que realmente não querem mais trabalhar para terem razão ou para estarem certas. Eles trabalham para viver bem, para não viver mais em guerra. Isso é muito estressante, isso cansa, isso esgota as pessoas. As pessoas muitas vezes estão aí abatidas, tristes na rua, nervosas no trânsito, medicadas pra caramba. Por quê? Porque vivem em conflito, estão sempre odiando as outras. As redes sociais mostram muito isso, as pessoas pregam tanto paz e amor, vamos amar o próximo, mas é tão fácil você começar a odiar alguém nas redes sociais. As pessoas pegam alguma coisa distorcida e já te odeiam, queria que você morresse e tal, e falam um monte de besteira, os dedinhos nervosos lá. Então, muita hipocrisia. E nós, os cristãos, precisamos estar de acordo com a palavra. Mas como é que nós vamos trabalhar essa paz com os outros, no casamento, na família, se nós mesmos não temos paz? Se nós mesmos ainda carregamos tantos conflitos, se nós mesmos ainda, a qualquer situação nós jogamos na cara do outro uma situação passada, jogamos um erro, uma falha, uma condenação. Então, para ter essa paz, nós precisamos viver essa paz. Então, a maioria das pessoas ainda não aprendeu, não desenvolveu essa habilidade. Então, o promover a paz, o trabalhar pela paz, não é evitar os conflitos, pelo contrário. Quem fica evitando, fugindo dos problemas, não querendo dor de cabeça, esses são os covardes. Esses são os que fogem do problema e o problema continua lá correndo atrás dele. Então não é você, vou ficar quieto aqui, não vou fazer nada. Não, esse está sendo covarde.
Tudo tem um tempo para cada coisa. Tem um momento que você tem que falar, tem um momento que você tem que fechar a boca, sim. Mas aquele que foge das brigas, dos conflitos, esse também não está tratando o problema. E nós vemos Jesus. Jesus o tempo todo vivia em paz, é chamado do príncipe da paz. Mas ele nunca se afastou de uma discussão, de um conflito. Então, algumas vezes nós precisamos, sim, evitar um conflito. Outras vezes nós precisamos criar um conflito. E não é criar a briga, é criar um confronto. Vamos discutir essa situação, vamos botar um ponto nessa situação, vamos esclarecer essa situação. E outras maneiras nós precisamos solucionar o problema. Então, é aí que está a busca do Espírito Santo, para que nós tenhamos sabedoria. Não tem ninguém sábio, hein? Ninguém maduro o suficiente para resolver esses problemas? É por isso que nós precisamos, através da palavra, aprender a solucionar as questões. E o Senhor sempre estava lá, se posicionando diante das situações. Eu quero ler com você aqui alguns passos para que nós venhamos a trabalhar essas restaurações, como nós lemos no começo lá, que nós recebemos esse ministério da reconciliação. Quero até ler novamente para você aqui. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu, nós temos, é nosso, e nos deu o ministério da reconciliação. Então aqui, pode colocar o primeiro aí. Fala comigo, fale com Deus. Fale com Deus. Antes de falar com as pessoas. Antes de falar com as pessoas. Pode colocar esse pedacinho, pessoal. Fale com Deus antes de falar com a pessoa. Converse com Deus. Às vezes você vai lidar com uma situação, quando você para e ora e fala com Deus, e não precisa ser, nossa, vou ficar aqui 20 minutos, a pessoa está ali me esperando, não. Vai no caminho, Senhor, me ajuda, me dá a palavra certa, me ajuda a equilibrar. Só o fato de você lembrar do Senhor nesse momento, já te acalma. Porque você pensa, Deus está me observando. Você não está agindo igual um animal. Você não está agindo na impulsividade, você está agindo com maturidade. Então, se você para e reflete, e ora, e pede ajuda, aqueles segundos que às vezes você está lá indo para falar com a pessoa, para abrir a porta, assim, Senhor, me dá paz, me dá equilíbrio, me ajuda a falar a coisa certa. Nós vamos ter uma outra visão, uma outra perspectiva, um outro comportamento. Quando nós lemos lá nos Salmos, nós vemos Davi muitas vezes desabafando com o Senhor, né? Aquele desabafo vertical, que ele está falando com Deus, vertical, ele Deus. Não é aquele desabafo horizontal, que você sai contando seus problemas para todo mundo, que não resolve porcaria nenhuma, mas quando a gente olha para Deus, Senhor, me ajuda. Que aqui nós vemos o Davi se derramando em vários momentos, que ele estava lá desesperado, e é o que a gente já falou num culto. Quando a gente vê lá as aflições de Davi, às vezes eu paro e penso, puxa, imagina o tipo de luta que o Davi tinha, porque ele era o rei. Imagina o nível do inimigo para incomodar um rei. Então imagina. Ele mandava em tudo, ele representava, ele mandava, ele não pedia. Não tinha a democracia, era o rei falava a lei. A palavra dele era a lei. Então você imagina o nível do inimigo, da aflição, da situação, para que ele ficasse angustiado daquele jeito. Então, tenha esse hábito. Aprenda a contar a Deus as suas frustrações, não conta para as pessoas não. Conta para Deus, grite por ajuda, peça ajuda a Ele. Ele nunca vai ficar surpreso, chateado, né, assustado com as coisas que você falar. Se você estiver chateado, magoado, inseguro, nada. Diga como você se sente. Ele simplesmente quer que você fale com Ele. Eu vejo Deus nesses últimos... Eu penso na igreja e percebo a igreja como uma faculdade mesmo. Ela tem módulos. Então eu vejo Deus, nós estamos passando pelo módulo dos testes. Aí depois vem o módulo de restauração, de reconciliação, de renovo.
Aí vem o outro módulo que Deus vai nos ensinando. Nós tivemos o módulo da limpeza, e são módulos. São E processos. são processos. E antes de irmos para o próximo passo, eu vejo Deus buscando restauração, não só em lares, em casamentos, em famílias, mas uma restauração espiritual. Até por isso mesmo esse jejum. Para que haja esse renovo e essa restauração de intimidade com o Espírito Santo. Nós temos que colocar força para restaurar as coisas, para restaurar a paz. É por isso que relacionamentos acabam, hoje em dia, principalmente, com tanta facilidade. Porque o mesmo investimento colocado para conquistar aquele relacionamento ou aquele casamento, não é colocado para manter aquele casamento. O mesmo investimento colocado para se ter um filho, porque eu quero um bebê, porque eu quero um filho, porque eu quero uma criança. Quando você tem uma criança, você descobre o trabalho que a criança dá. É por isso que muitas crianças estão sozinhas, foram abandonadas ou filhos abandonados, porque o mesmo investimento colocado para ter um filho não é colocado para criar aquela criança. O mesmo investimento para conseguir, às vezes, um setor ou algo financeiro não é colocado para manter aquilo. E para você manter não só relacionamentos, mas tudo que o Senhor te dá, precisa haver a busca pela paz, pela reconciliação e pela restauração. Se você não quiser uma reconciliação com as pessoas que estão à sua volta, com quem convive com você, com quem casou com você, com as crianças que você teve, com os seus filhos, você vai viver sem paz, sempre em guerra, e buscando cada vez mais guerra, perseguindo guerras. Isso é fato. Eu separei um versículo antes de ir para o próximo passo, que é Romanos 14, 19, que diz: desta forma, tenhamos como alvo a harmonia e a edificação de uns para com os outros. Eu vejo Deus buscando essa reconciliação em lares, em famílias, em vida espiritual, na vida financeira, na saúde, uma reconciliação com tudo. Porque para tudo, você precisa ter paz e se reconciliar com aquela situação. Ah, mas eu tenho que me reconciliar com os filhos? É lógico. Quantos filhos que hoje não querem estar na presença dos pais? Não querem visitar os pais? Quando o filho cresce, você percebe. No casamento, então, nem se fala. Tem que buscar a paz. E é como ele começou falando. Não tem ninguém sábio aí para dar o primeiro passo? Para pedir perdão primeiro? Para pedir desculpa primeiro? Para ouvir primeiro? Para tentar apaziguar as coisas? Não tem? Ser um pacificador não é ser capacho. Não é ficar quieto. Não é não falar nada. Não é se posicionar. Quantas mulheres eu cruzei durante esse período que eu tenho cuidado das mulheres, e eu digo isso a elas. Você precisa ter coragem para falar, você precisa ter coragem para se posicionar, para dizer o que você não gosta, para dizer o que te fere, para dizer o que te faz mal. Eu não estou falando coragem para brigar, eu não estou falando coragem para entrar em conflito, eu estou falando coragem para resolver as coisas. Ah, não, eu prefiro ficar quieta, porque aí eu evito uma discussão. Há um momento de calar e há um momento de falar. Há um momento de você se posicionar. Porque toda restauração, toda reconciliação implica numa conversa. Antes de você restaurar e se reconciliar com alguém, vocês vão precisar conversar. Vocês vão precisar falar daquele determinado assunto que está ali. Senão aquele assunto vai permanecer ali durante anos. Em busca da paz, o caminho para a paz, às vezes você vai encontrar conflitos. Ah, mas então é para eu entrar em conflito? Não. Às vezes é para você resolver o conflito, às vezes é para você chamar a pessoa e dizer para a pessoa, não estou gostando disso, às vezes é para você chegar num ambiente e resolver aquele conflito daquelas pessoas, você ser usado como pacificador, não usado como que joga gasolina onde já tem fogo.
o que faz um comentário áspero, onde as pessoas já estão inflamadas, onde as pessoas já estão nervosas. Aí está numa situação de nervosismo, de raiva, ao invés de ser o pacificador que joga água, vai lá e joga uma faísca para pegar mais fogo ainda. E não é esse tipo de cristão que o Senhor tem buscado. Esses passos que foram separados para passar, é como se fosse uma lista mesmo, mas do nosso dia a dia, de coisas, atitudes e decisões que nós devemos tomar no dia a dia, principalmente os que são casados, os que têm filhos, os que trabalham fora, os que vivem em sociedade. Então é para todo mundo. Se você vive em sociedade, esses passos você tem que seguir. Ah, mas eu não sou casado, mas você convive com outras pessoas? Você tem que seguir. Então, como ele começou falando, antes de você ir resolver alguma coisa, fala com Deus primeiro. Vai no seu canto, fala com Deus, como Neemias, tem a passagem de Neemias, que antes dele falar com o rei, ele balbuciou ali, sabe, pedindo ajuda ao Senhor. Peça ajuda ao Senhor. Palavras, que Ele coloque palavras na sua boca. O segundo passo é: não deposite nas pessoas a sua felicidade. Eu estou cansada de cruzar com pessoas e eu mesma vivi durante muitos anos depositando a minha alegria e a minha felicidade em outra pessoa. Então, se eu estava bem com o Murilo, então eu estava bem com todo mundo. Se eu estava mal com o Murilo, eu estava mal com todo mundo. E isso é você depositar a sua confiança, a sua alegria, a sua felicidade em outras pessoas. Você vai sair frustrado. Toda vez que você está feliz só porque outra pessoa está feliz, você vai sair frustrado. Porque a pessoa não tem a obrigação de satisfazer os seus desejos, as suas vontades, principalmente mulher. Às vezes, eu mesma tenho determinadas atitudes que eu quero que o Murilo adivinhe o que eu quero. Então, às vezes, eu fecho a cara, só esperando ele adivinhar. Nossa, estou gostando desse confessionário aqui. Bom, acabamos por aqui. Boa noite. Às vezes eu falava para ela assim, né? O que foi que eu fiz que eu ainda não sei? Exatamente. Por quê? Porque eu queria que ele adivinhasse o que é que eu estou sentindo. Eu queria que ele soubesse o porquê que eu estava brava, o porquê que eu estava chateada, o porquê que eu estava nervosa, ou o que eu queria. Aí chegava no momento que eu acho que ele deveria ter feito algo e ele não fazia, e era um problema. Mas você não percebeu, mas você não, né? Então, agora eu sou clara, claríssima, mais clara do que eu não tenho. Até com questão de presente, só jogava indireta. Nossa, né? Olha, né? Agora eu mando as fotos, tudo certo, aonde tem, onde você pode buscar, o que você pode fazer. Porque depois eu não me frustro e eu não deposito nele a minha felicidade. Se você tem o Espírito Santo, você é feliz. Você não precisa do outro para ser feliz. Porque o Espírito Santo, Ele mesmo, te dá alegria, paz, tranquilidade, faz você querer buscar a paz cada vez mais. Ninguém pode suprir as nossas necessidades, a não ser Deus. Todas as necessidades que você tem, ninguém, homem nenhum, pode suprir como Deus vai suprir as suas necessidades. Então é por isso que Ele tem que ser quem você desabafa, com quem você fala, com quem você, né, conta os seus segredos, conta as suas dores, conta as suas dúvidas. Em Tiago 4, versículo 1 diz: de onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Então, se você está em guerra fora, dentro de você está em guerra também. Os maus desejos, os maus pensamentos, aquela frustração. Nossa, mas ele não viu, mas ele não adivinhou, mas ele não percebeu. Até numa criança a gente deposita a nossa felicidade. Porque às vezes aquela criança não corresponde àquilo que você queria que ela correspondesse. Aí pronto, aí é para matar uma mãe. Aí te deixa assim, aflito, envergonhado, chateado. Mas você tem que aprender a lidar com isso, porque a sua felicidade não pode vir da sua criança, do seu cônjuge, do seu trabalho, do dinheiro que você ganha.
Eu só estou feliz se eu tenho dinheiro. Aí Deus trabalha de uma forma para que você aprenda a ser feliz com dinheiro ou sem dinheiro. Aí Deus trabalha de uma forma para que você aprenda a ser feliz quando o seu casamento anda muito bem ou quando o seu casamento está passando por dificuldades. Porque aí você continua caminhando com esperança, com confiança no Senhor. E, como eu falei mais anteriormente, essa guerra externa é justamente por conta da guerra interna. E é o que ela falou aqui, ó, de onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Então, se eu não tenho esse relacionamento, essa reconciliação com o Senhor, eu vou estar desprotegido. Sim. Eu vou estar sujeito a todas essas emoções, a todos esses problemas que ficam aí, que é o que ela está falando. Eu vou criar um problema. Por quê? Porque ele não adivinhou. Por que essa insatisfação? Por que essa guerra interna que tem que descontar em alguém, tem que criar uma complicação? Justamente por isso, porque falta oração, falta relacionamento com Deus. E por que essa dificuldade em falar? Por que as pessoas têm tanta dificuldade em expressar o que elas sentem, o que elas querem, o que elas desejam? Por que tem essa dificuldade em falar, em pedir, eu quero isso, eu gosto disso, eu não gosto disso, vamos fazer isso? Por que a dificuldade em expressar o sentimento que ela tem? Não expressar sentimento, você deixa a pessoa disponível para ela pensar o que ela quiser e fazer do jeito que ela quiser. E uma das situações também que quem tem luz, quem recebe a palavra, quem tem mais oportunidades, também tem mais responsabilidades. Então, uma das situações que precisa ser trabalhado também é a tal da iniciativa. Então, você que tem recebido a palavra, você que tem recebido os ensinamentos, como ela falou no começo, esses módulos cada vez crescendo nos testes, amadurecendo, a maturidade, tudo tem que te desenvolver. Você não pode simplesmente se encher da palavra e aquilo não servir para nada no mundo real. Só serve para ouvir, se encher e aleluia, glória a Deus, que linda mensagem e tal, e na prática. Eu tomo essa iniciativa ou eu fico só esperando, não, foi outro que fez, foi outro que me ofendeu. Não, tome iniciativa. Deus espera que você dê o primeiro passo. Não espere pela outra parte. É necessário restaurar essa comunhão perdida. Olha o que Jesus fala. Quando a gente não restaura a comunhão com as pessoas, a gente também não vai ter restauração da nossa comunhão com Deus. Então, olha o perigo, olha o engano. Às vezes a pessoa, não, eu estou bem com Deus, mas eu estou mal com a pessoa. Não, você está mal com os dois. Porque olha só o que Jesus fala. Portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus e lembrar que o seu irmão tem alguma queixa contra você, deixe a sua oferta ali, na frente do altar, e vá logo fazer as pazes com seu irmão. Depois volte e ofereça a sua oferta a Deus. Então, primeiro você tem que restaurar sua comunhão com Deus. E quando você restaura sua comunhão com Deus, você restaura com as pessoas. Porque olha aqui Jesus ensinando. Se você está com uma brecha, uma barreira com alguém, você não tem como se aproximar do Senhor espiritualmente. Você tem que quebrar aquela barreira para se aproximar de Deus. Então, uma coisa que a gente já errou demais e perdeu muito tempo na vida é a tal da procrastinação. Sim. Vou deixar para depois eu vejo isso, depois eu lido com essa situação, agora eu não quero saber disso, agora eu estou ferido, como é a mulher que fala, eu estou ferida, eu estou magoada e etc, etc. E com essa mágoa, essa insatisfação, essa amargura, essa chateação, o tempo vai passar isso, vai tirar isso. Tem aquela frase, né, que o pessoal fala, né? O tempo cura tudo. Para mim, só cura o queijo e o vinho, né? Que vai ficando melhor. O resto só serve para aquilo enraizar de uma forma tão profunda que a pessoa daqui a 10, 15 anos ela vai lembrar porque você, aquele tempo, fez aquilo comigo e... Por quê? Porque levou anos para tomar uma decisão, para dar o primeiro passo. Então não adianta, essa demora,
É tão terrível que essa demora, quanto mais eu vou deixando para depois, mais difícil vai ficando. Mais distante a gente vai ficando, mais afastado, com menos vontade de acertar. Por quê? Porque a gente se acostuma. O ser humano, infelizmente, se adapta a tudo, tanto a coisa boa como a ruim. Então, se adapta a viver longe, se adapta a viver sem conversar, se adapta a dormir em quartos separados, se adapta a cruzar e se alguém não desviar, os dois trombam o ombro e não quer nem saber. Se adapta. Porque fica aquela coisa, eu vou deixar, vou lá buscar a Deus, vou lá tomar Santa Ceia, mas em casa está um inferno. Está perdendo tempo. Sim, porque você, além de tomar a iniciativa, que é um passo muito importante, e o mais esperto dá o primeiro passo, o mais inteligente sempre chega primeiro. O Murilo disse que eu não podia falar de iniciativa. Não, Mas é aí mentira essa parte dele. deixa que eu falo. Mas quando você tomar a iniciativa, é reconhecer seu erro, é dizer eu errei, eu não queria ter feito isso, eu me arrependo, eu não quero ficar mal com Deus, eu não quero que Deus não escute a minha oração. Porque quando você toma iniciativa para apaziguar uma situação e haver uma reconciliação, você está dizendo ao próprio Deus que você quer uma reconciliação com o Senhor. Você está sendo esperto. Essa era uma das situações mais difíceis para eu fazer, porque não era a questão do pedir perdão, é a questão do orgulho. Sim. A questão do orgulho, assim, não vou, ela que fique lá no canto dela, eu também não quero saber, o orgulho. Não era nem mais a questão de quem estava certo ou errado, quem tinha começado ou não. É a questão, puxa vida, igual algumas vezes aconteceu, né? De eu ter que adivinhar alguma coisa. Chegou um tempo, que aí que está o problema, que você vai se acostumando. Chegou um tempo assim, tá com aquela cara de nádegas. Eu não quero nem saber. Eu não vou nem perguntar, porque aí vai querer falar, sabe? Se ela não veio falar, que eu não vou também perguntar. E nessa ia 2, 3, uma semana, 10 dias, e vai indo. Até que chega um dia que eu falava para ela, né? Puxa vida, né? Que dificuldade, né? Para retomar as coisas. Muito. Porque às vezes aconteceu alguma coisinha, isso não faz anos não, viu, pessoal? Não. É o trabalhar constante. Então, assim, não é uma coisa assim, nossa, que você vence do dia para a noite. Não, é todo aquele processo. Uma coisa que eu conversava com ela, que às vezes, a maioria das vezes, eu que ia para quebrar o gelo, né? Fazer uma brincadeira e tal, porque tinha essa questão do orgulho, que ficava no canto dela, se isolava tal, e eu às vezes falei para ela algumas vezes, puxa Mari, que dificuldade, né, para retomar as coisas, a gente às vezes está numa fase boa tal, aí acontece uma besteira, uma coisa boba, aí fecha a cara, fica de bico, puxa, mas não foi um problema, uma coisa séria, podia resolver, às vezes na hora, mas não. Pelo orgulho, aquilo vai se prolongando, aquela luta para retomar, porque fica aquela coisa chata, né? Então, é muito, muito sério isso, essa questão do não jogar para frente. Mas aí você vai ter que ver e pedir a direção do Senhor do que é quebrar gelo com alguém e do que é pedir perdão. E do que é reconhecer eu errei. Porque muitos dos nossos conflitos eram esses. Ele tinha a iniciativa de tomar, né, de quebrar o gelo, de querer apaziguar a situação ali e ficar tudo bem. E eu queria que houvesse pedido de perdão. Eu queria um pedido de desculpas. Que isso, de uns anos para cá, ele melhorou muito em pedir. Às vezes até brinco, né? Nossa, me desculpa, eu errei. Nossa, não caiu o braço que Jesus te deu, não, né? Tá aí, né? Mas aí tá a forte. questão da desculpa tem o ponto de vista. Lá, né? vai começar agora uma Você não devia ter tocado nesse ponto, a gente ainda está trabalhando nesse ponto. Tem a questão do ponto de vista. Né? Você não vai chegar assim, o ponto de vista é ótimo. Desculpa por tudo. Não, isso, você porque precisa o ponto entender de vista é que ele nunca está errado, o outro sempre está errado. Entendeu? E às vezes pode estar acontecendo na sua casa. Às vezes está acontecendo na sua vida isso. Isso, com o seu marido ou com a sua mulher. É por isso que vai ter que pedir a orientação e o discernimento do Senhor. Porque há conflitos que exigem um pedido de perdão. Mas há conflitos que exigem só uma quebra de gelo. Viu? É assim.
Um cede um pouquinho, o outro cede, aí o negócio vai em paz. Porque aí tem conflitos que foram mais sérios, que precisa haver aquele reconhecimento, aquele pedido de perdão. E isso, além de relacionamento, por favor, pense em outros pontos, no seu trabalho, com a sua família, com os seus ali próximo. Tem situações que precisam haver um pedido de desculpa e de perdão. Tem situações que dá para você dar aquela apaziguada, melhorar a situação, manter a situação um pouquinho mais agradável e assim caminhar para o que tem que caminhar. Por isso que tem que ter uma mulher sábia, né? Porque tem homem que brinca que não, é fácil a gente ter paz em casa. Ela fala, eu falo, sim, senhora. A última fala da mulher. Não é depois o marido vira um banana, aí assim, ai, meu homem está aí nos 300, valendo, não está mudando nada, mas você quer o quê? Você quer que ele só fale amém ou você quer que ele tenha posicionamento? Aí decide, né? Exatamente. Senão você castra ele. Aí não ajuda também. O outro ponto é o agir rapidamente. Seja rápido. Aconteceu algo, seja rápido, porque aquilo vai crescer. E o diabo vai se aproveitar e vai falar coisas no seu ouvido, para que aquilo fique ainda pior, para que aquilo cresça ainda mais. E aí você começa a ver coisas que nem existem, ouvir coisas que não foram ditas. Conta o exemplo lá, que você estava ouvindo atrás da porta. Mentira, eu não faço isso. Fala. Eu nem utilizo copo, não vai brincando. Fala o que aconteceu. Não, ele estava conversando com a mãe dele, ali no corredor, e fica colado no meu quarto, ali. E eu estava lá me maquiando, me fazendo, e tal, não sei o quê. Aí ele entrou, eu ouvi. Qual foi a palavra que eu ouvi? Por que você me chamou de falou que eu sou bipolar? Que eu sou bipolar. Aí ele olhou para mim, que? Nem falei do seu nome. Você nem estava falando de nem você. Nem falei de Mariana e nem de bipolar. Então, onde que ela ouviu? O diabo às vezes faz isso, a gente já conversou. Às vezes o diabo assopra várias coisas que ele já falou. Esses dias você falou lá em casa. O que você entendeu? Foi um negócio, eu achei que você tinha me chamado por Eu comparei ela com uma pessoa. Eu comparei ela com uma pessoa e eu nem tinha falado nada. Aí eu falei assim, não, tipo, você vai jantar? Ou assim, o que você me chamou? Às vezes o diabo fala no ouvido assim, pode acontecer com você. Às vezes você fala, não, nossa comunicação não é muito boa. Presta atenção que às vezes você tem, dentro de casa, tem uma facilidade em ouvir vozes do diabo para causar aquele conflito. E ele sopra mesmo. O mal-entendido. E causa o mal-entendido. Então, quanto mais você demora para fazer e viver aquela reconciliação na sua casa, mais o diabo se aproveita. Aí ele toma sua mente, aí ele sopra coisas no seu ouvido, você escuta o que não falou, você vê o que não aconteceu, e aí vai ficando pior, o negócio vai crescendo. Aí chega um momento que você está com tanta raiva e você nem lembra aonde aquela raiva começou. Você só sabe que você está com raiva. Mas você nem lembra onde aquilo começou. Porque quando aquilo podia ter sido resolvido naquele momento, você não quis resolver, você quis procrastinar e quis fugir, na verdade. E quem foge são os covardes. Nunca se esqueça disso. A sabedoria do homem lhe dá paciência. Sua glória, fala comigo, pessoal, sua glória é ignorar as ofensas. A sabedoria do homem lhe dá paciência. Se você busca a sabedoria, você não vai mais agir como um animal. Igual o Davi fala em um dos salmos, né? Que ele fala aqui, eu vou ler rapidinho, não preciso nem colocar. O meu coração estava cheio de amargura e eu fiquei revoltado. Eu não podia compreender, ó Deus, eu era como um animal sem entendimento. Muitos agem assim, como um animal, irracional. Bateu, levou. Ação, reação. Falou, xingou, disputa quem xinga mais, de quem ofende mais, de quem tenta desmerecer mais o outro. Mas aquele que busca sabedoria, esse tem paciência. E a sua glória é ignorar as ofensas. Porque o mal das pessoas é ofensa, estarem sempre ofendidas. Tem até um livro do John Bevere, que chama A Isca do Diabo, que é essa situação justamente disso. As pessoas caem nas setas do mal justamente por acreditarem naquelas palavras, que a bispa já falou várias vezes. Se alguém te ofendeu, ou não, na verdade não é nem a palavra ofender, se alguém te falou alguma coisa,
Se aquilo é verdade, por que você está ofendido se aquilo é verdade? E se aquilo não é verdade, por que você está ofendido se aquilo também não é verdade? Então veja que quando nós trabalhamos a sabedoria, a maturidade, a ofensa não tem mais peso para nós, porque se isso é verdade, eu tenho que ficar quieto e trabalhar para mudar aquilo. Se aquilo é mentira, eu não tenho que ligar aquilo, não sou eu tenho que ter identidade. Então essa paciência, ela vem do conhecimento. E esse conhecimento, ele vem de escutar a perspectiva dos outros. Ouvir. Aprender a ouvir. Exatamente. Então, quando eu paro para ouvir, eu nunca gostei de ouvir a Mariana, porque ela não tinha o equilíbrio de falar algo mais conciso. Então, às vezes ela falava 40 minutos, 1 hora e meia, como é que a gente aguenta? Não dá, humanamente não é possível. Com a paciência do Espírito Santo. Humanamente, exatamente. Não é possível. Mas assim, às vezes ela falava, e mulher vomita, né? Começa a vomitar. Aí quando você está tentando se defender do negócio que está aqui atrás, ela já está lá na frente. Aí se interrompe, o negócio prolonga mais. Aí você fica quieto, a gente não tem depois argumento, porque já passou, já a memória de curto prazo já foi. E porque a delas de curto e de longo prazo é fantástica, né? Daqui a um mês ela está magoada, não lembra da briga, mas lembra da mágoa. Sim. Então, esse aprender a ouvir, a partir do momento que eu parei, por exemplo, eu comecei a chegar lá para conversar. Eu não ia só para fazer gracinha, para quebrar o gelo. Eu sentava lá e falava assim, Mari, vamos conversar, tal, o que aconteceu? Aí ela começou a falar de um jeito sem aquela atitude na defensiva, né? Querendo atacar, tal, porque eu me dispus a ouvir. A maioria das vezes ela estava lá me seguindo, falando, enchendo o saco, eu também não queria ouvir, eu ignorava, olhava para um lado, para o outro, mostrava que eu não estava nem aí. A partir do momento que você começa a olhar para a pessoa, você mostra que você valoriza a opinião dela, você mostra que você se preocupa com o seu relacionamento. Você para e olha para a pessoa, você tem o contato. Uma questão que a gente já falou aqui várias vezes, a Mariana ela tinha muita dificuldade de me olhar. Ela não conseguia me olhar fixamente nos olhos, ela desviava. E ainda de vez em quando ela tem uns relances assim, que às vezes ela dá o beijinho, olha assim, ela está chegando para dar o beijinho aqui, e encosta, ela vira assim. Eu não entendo. A hora que vai dar beijo, olha para o lado. Não entendo. Então é algo que ela precisa trabalhar. Foca aqui. Foca aqui. Eu sou para ser misteriosa. Misteriosa. Tem um ditado que a bispa colocou aqui, ó. Diz assim, ó. As pessoas não se importam com o que sabemos, até que saibam que nos importamos. Então vamos pensar. As pessoas não se importam com o que sabemos, até que saibam que nos importamos. Então a pessoa você só pode falar que a pessoa se preocupa e ela dá crédito aos seus sentimentos, ao que você está passando, a partir do momento que você fala, ela ouve e ela processa aquilo. Bom, essa é uma necessidade dela, isso é algo que a gente precisa trabalhar, então aquilo começa a ter valor, porque agora você sabe, não daquele jeito, só uma metralhadora, vomita tudo que você tem lá no seu arsenal de ofensas, não, aí não chega a lugar nenhum. Mas quando você fala, ó, assim eu não gosto, dessa maneira me chateia, vamos trabalhar nessa ponta, opa, aí começa a ter valor. Aí, como é que você vai exigir que o outro se importe se você também não sabe se comunicar ou que o outro não para ouvir? Então, isso é esse ajuste. E você expressa aquilo que você sente e o outro sabe que você sente. Porque, às vezes, tudo que você precisa naquele momento é ouvir da pessoa que ela viu aquilo, ou que ela se compadece do que aconteceu, ou que ela se arrepende do que aconteceu. Olha como a palavra e a comunicação é importantíssima para uma reconciliação. E aí entra num outro passo, que é, para haver uma reconciliação, você precisa escolher o lugar certo e a hora certa. Porque, às vezes, quantos querem resolver aquela situação que naquele momento não é o ideal, mas quer resolver naquele momento.
Aí brigam no carro, aí brigam na igreja, saem para jantar e brigam, aí discutem, é um gritando com o outro, é um tentando expressar para o outro, às vezes está numa confraternização em família e quer resolver aquilo naquela hora e fica uma situação super desagradável. Você precisa saber o momento certo que você pode resolver aquilo, que você pode falar aquilo, porque conflito não significa embate, não significa briga. Dá para você ter um conflito com a pessoa, mas de uma forma inteligente, de uma forma expressando aquilo que você quer expressar e de um jeito inteligente, equilibrado. Ninguém aguenta ouvir durante muito tempo uma pessoa gritando. Ninguém aguenta ouvir durante muito tempo alguém xingando, reclamando, batendo porta, dizendo barbaridades. Quem quer ouvir esse tipo de coisa? Quem quer ficar ali numa discussão, num momento desse? E às vezes os dois estão irados, então aquele não é o momento. Às vezes os dois estão nervosos, então aquele não é o momento. Ah, mas não falou que é para resolver rápido? Mas também de uma forma inteligente. Porque às vezes os dois estão nervosos. E resolver, viu? Não é para, tá bom. Aí fica com a tromba aqui, o outro com uma tromba lá e não resolveu nada. É resolver. E às vezes, determinadas situações, você vai ter que voltar nela várias vezes, para que aquilo tenha um ponto final, para que aquilo acabe. Senão aquele assunto vai ser assunto para toda a discussão. Para tudo, aquilo tem um dedinho daquele assunto antigo que não foi resolvido. Crie estratégias. Eu tenho várias estratégias. Quando vai dormir, quando eu estou saindo para o trabalho, aí ela quer falar. É verdade, antes o Murilo tinha uma agonia. Quando Meu ele ia Deus. deitar, eu passava o dia em silêncio. Quando ele ia Nossa. deitar, quando ele deitava na cama, eu sentava. Bom, Nossa. agora nós podemos conversar. Isso é uma Ele lástima. tinha uma agonia disso, porque E era o quando horário ela errado. espera que eu estou assim, para sair, abrindo a porta, Isso. então... Eu estou indo embora, agora nós vamos falar. Ali. Momento errado, porque aí você vai ficar nervosa. Eu mesma, eu ficava mais nervosa porque ele tinha que ir, mas eu queria que ele me escutasse, só que eu não tinha falado no momento certo. E aí, você não fala no momento certo, você também não pode exigir muita coisa, na verdade. E eu tenho muitas estratégias para manter a paz. Porque, às vezes, para algumas pessoas, manter a paz, você vê que é um negócio natural. Vem, assim, numa tranquilidade, a pessoa já é, sabe, aquela coisa mais sensata, mais tranquila, mais equilibrada. O Murilo sabe, é o fleumático, entendeu? Está caindo tudo. Bom, penso que... Veja talvez, bem. veja, eu acho que não é bem assim. E tal. E eu estou lá, não, porque vamos resolver, vamos fazer não sei o quê. E ele lá, calma, calma. Ele é sempre o mais controladão da história. É aquele negócio que eu já falei, né? Eu sou Sim. irritado, mas eu sou equilibrado. Eu tento manter o equilíbrio. Extremamente equilibrado. E eu, como eu tenho uma tendência a ter umas respostas mais explosivas, um jeito mais, né, um jeito de responder talvez não muito suave, equilibrado, eu criei estratégias então para manter a paz. Eu estou nervosa, eu vou para o banho. Eu vou e desapareço. Ah, eu vou fazer alguma outra coisa. Desliga a água. Eu estou lá, só pensando, com aquela água quente em cima de mim, Eu vou respirando. diminuir a temperatura. Mas você tem que criar estratégias para você sair daquilo sem perder a paz. Então, às vezes eu boto um programa da Bispa, que eu estou querendo Meia responder. hora eu vou diminuir o Aí gás. eu ponho o programa da Bispa, e às vezes vem a palavra que eu precisava mesmo naquele momento, para eu ficar quieta, inclusive. Às vezes eu pego, vou dar uma volta, faço alguma coisa, para dar aquele respiro, para baixar um pouco. Porque se eu for falar naquele momento, nós vamos brigar. Olha como é que é. Nós vamos perder a paz. Como tem que ter sabedoria, né? Teve uma vez que a gente quase teve um problema sério, que começou a descontrolar a situação. Aí eu falei, eu vou sair de casa, eu vou dar uma volta no quarteirão. Aí o que ela fez? Fui atrás, claro. Me seguindo falando. Eu tinha que falar naquele momento. Não está pedindo para ter uma tragédia? Eu estou tentando, deixa eu sair em paz. Ele foi respirar, mas eu não terminei e fui atrás, entendeu? Meu Deus! Mas por isso, tem que ter um momento. É para trazer exemplo, você que faz isso, misericórdia. Vocês dão risada de mim, mas você tem que analisar, né, na sua vida. Exatamente. Porque às vezes não é o momento de você discutir aquela situação, você está querendo brigar, você está querendo gritar, e você está querendo impor aquilo que você pensa. E não é o momento.
É o momento de respirar. Por isso, a vida com Deus e do cristão é na corda, assim, sabe? Você tem que andar na linha e sentir exatamente o que você tem que fazer, quando você tem que calar, quando você precisa falar, quando você tem que conflitar, quando você tem que acalmar. Você precisa sentir as coisas com o Senhor. E fazer tudo isso é fácil? Não. Só de dar os exemplos, alguns aí começam até a borbulhar. Nossa, quando acontece isso. É difícil, é sacrificante. Porém, quantas besteiras que a gente já fez e a gente vai para Jesus e pede para que Ele nos perdoe. Quantas coisas terríveis que nós já fizemos. O próprio Senhor Jesus teve que suportar isso, Ele suportou por nós, suportou naquele momento que estava todo mundo lá ofendendo, xingando, cuspindo nele, suportou aquelas acusações infundadas, para quê? Para nos salvar, para nos dar exemplo, para nos mostrar como faz. Então nós vemos aqui em Romanos 15:3, olha só, pois nem o próprio Cristo procurou agradar a si mesmo. Pelo contrário, como dizem as Escrituras Sagradas, as ofensas daqueles que te insultaram caíram sobre mim. Então aí que está a questão de você vencer o orgulho de uma vez por todas. O orgulho é um processo longo, a raiz dos pecados começa no orgulho. Pelo orgulho você entra em vários problemas. Então, se você realmente deseja restaurar o seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com as pessoas, primeiro nós precisamos admitir os nossos erros, as nossas transgressões, porque é isso que a gente faz com Deus. Senhor, me perdoa. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda a crescer nisso, me ajuda a não fazer mais isso. Mas e com o seu marido, a sua esposa, aquelas pessoas que estão, seus filhos, né? Tem pai que acha que o filho não tem que receber perdão, que pedir perdão para ele, porque ele é o filho, ele tem que obedecer e fecha a boca, você está aqui na minha casa e fala aquelas coisas idiotas. Não, tem que ir lá, quebrar barreira também. Essa é a forma das coisas serem resolvidas, tomando as decisões que tem que ser tomada. Aqui em Mateus 5, olha só, hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Então, às vezes, os casais principalmente têm esse problema. Não chega numa solução, porque está um com a sua razão, o outro está com a sua razão. E se você não tiver um mediador, que é a palavra, ou até mesmo uma pessoa, um pastor, uma pastora, alguém para te ajudar, para se aconselhar, né? Não é amiga, não é aquela amiga solteira, imparcial. aquela amiga que fala, você precisa fazer assim mesmo, não aceita isso não. Não, alguém de Deus para te dar um norte, para a gente analisar realmente, por que eu estou vivendo essas situações direto? Será que eu sou tão chato assim mesmo? Será que eu sou tão pesado assim mesmo? Será que o problema é meu mesmo? Então a gente tem que se perguntar, qual é o problema? Será que sou eu o problema? Será que eu estou sendo uma pessoa negligente nas coisas? Será que eu estou sendo insensível? Ou até sensível demais? Tudo me ofende? Ou nada me toca? O outro fala, não quer nem saber? Ou tudo que o outro fala, você me ofendeu. Tal. O que a Bíblia diz? Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se eu falo, eu não tenho erro nenhum, não é a verdade que está em mim. Eu já estou pronto, eu estou perfeito, eu nunca erro. E enganamos a nós mesmos. Então a confissão é uma arma poderosa para essa reconciliação. Então quando a gente começa uma conversa, em vez de dar as acusações, a gente começa admitindo as situações. Com humildade. Desculpa, eu errei nisso, eu não deveria ter agido dessa maneira. Você já diminui drasticamente o clima daquela conversa, a temperatura daquela conversa. Em vez de chegar, você fez isso, e você fez aquilo, e eu não gostei. Não, abaixa, eu errei nisso, eu não gostei da forma que você agiu assim, mas eu sei que eu errei, eu acabei falhando, eu acabei falando essa palavra de novo, eu sei que você não gosta desse tipo de coisa. Então, sem ficar apresentando desculpas, justificativas, né?
chega lá de coração aberto, porque é o que a gente sempre tem que analisar. Que tipo de vida que a gente quer ter? A gente quer viver uma vida abundante, a vida que o Senhor nos promete? Sim ou não? Então, mas ela não vem de graça. Ela não vem da noite para o dia, ela não vem simplesmente, acordei, pronto, nada. Não, todos os dias nós temos problemas, eles são inerentes à vida os problemas. Mas com a palavra nós temos as ferramentas de não ter os resultados que o mundo tem. O mundo tem problema, o justo tem problema, mas o justo é livre, o Senhor livra de todas. O resultado é diferente. Os resultados são diferentes. Sim. Muitas são as aflições do justo e do ímpio, mas o justo o Senhor livra de todas. E aprenda a se perceber também. É essa a importância disso. Porque quando você sabe o que está acontecendo com você e perceber o que você está vivendo, fica muito mais fácil de você reconhecer. Acho que foi na sexta-feira passada que eu acordei assim, mas eu acordei já irritada, nervosa, sabe, oprimida é o nome, isso aí, não tem outro nome. E eu acordei já assim, e ele viu que eu já estava, fazendo umas coisas um pouco estressada, dando umas respostas, de um jeito que, não sendo mal educada, mas ele viu que o negócio não estava bom ali. Aí ele me chamou no banheiro, virou no quarto, ele falou assim, o que foi? Por que você está desse jeito? Qual o problema? Aí eu disse a ele, estou nervosa e oprimida. Vou orar e já vamos resolver. Porque se você fica, eu estou assim porque você fez isso, ou porque aconteceu aquilo, ou porque à noite não sei o quê e tal, você joga para o outro uma responsabilidade que é sua. Arrume aquilo primeiro. E arrume a sua responsabilidade, na verdade. Se você sabe que você está oprimido, que você está mais nervoso, que você está mais estressado, aprenda a reconhecer. Te dei aquela resposta mal educada, desculpa, não estava no bom dia, não merecia isso e tal. Aprenda a resolver as coisas e não jogar para o outro um problema que está em você, na verdade. É investir contra o problema e não contra a pessoa. É tentar trabalhar situações e não achar o culpado de quem está certo, quem está errado, você fez isso. Não, vamos tratar a causa da situação, não contra você, mas contra esse espírito maligno, contra essa opressão, contra essa insatisfação. Vamos trabalhar isso. Em Provérbios 15, versículo 1 diz, a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Você nunca vai se fazer entender quando você dá respostas mal educadas, ríspidas, gritando. Você quer que as pessoas te entendam, mas elas não vão te entender, porque o seu desequilíbrio fez você perder a razão. Porque o amor não é conflito, não é um embate. A educação de uma criança não é um embate, não é um conflito. A reconciliação não é embate o tempo todo. Então você tem que ter aquela calma para responder, o cuidado do que você vai falar, porque dependendo da palavra que você usar com o outro, você já criou uma barreira. Tem palavras que machucam mais do que violência, do que agressão física. Não que a agressão física seja a solução para qualquer coisa, mas dependendo da palavra que você usar, dependendo da ofensa que você utilizar com o seu cônjuge, com os seus filhos, com alguém que está perto de você, você pode marcar a vida daquela pessoa. Você pode fazer sua criança crescer acreditando que ela é uma imprestável, uma burra, que não sabe fazer nada. Você pode fazer seu cônjuge acreditar que você não é nada disso mesmo, que você é um erro, que ele se arrepende de estar com você. E palavras ditas depois são difíceis de ser apagadas, são difíceis de esquecer, precisa um esforço imenso. Por isso a Bíblia é tão sábia. Irritar as pessoas não funciona. E esse exemplo que a gente deu dele saindo para respirar e eu indo atrás, é o exemplo mais estúpido que alguém pode ter. Porque não funciona você querer resolver algo irritando a pessoa. Quantos casos nós já vimos de mulheres provocando o marido ao extremo para ser agredida, para ela ter razão no final. Ele me bateu. Mas ela provocou num nível para que aquela agressão acontecesse e ela saísse de lá como se ela fosse a prejudicada da história.
Então, são essas atitudes, na verdade, que você precisa prestar atenção. Se você não está querendo virar o jogo para você, se não está querendo fazer aquilo, né, uma briga que talvez você começou, você está querendo virar para você sair de indefesa ou de, né, prejudicada. É isso que a gente precisa prestar atenção a todo momento. Aqui em Romanos 12, 18, olha só. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Não é faça o que dá. Faça o que você está com vontade. Não, faça todo o possível. É possível um pouquinho mais? Vou fazer. É possível romper um pouco mais? Vou fazer. É possível me quebrantar um pouco mais? Eu vou fazer. A paz sempre tem um preço. Nós vemos na palavra, para os momentos de paz, foi depois de muita guerra. Mas aquelas guerras terminaram, aquilo foi resolvido, aquilo foi colocado um fim. Então, a paz tem um preço. E custa muitas coisas. Pode custar seu orgulho, o egoísmo, uma série de situações. Então, como a gente vê aqui, ó, em Mateus, aqui nas bem-aventuranças, Mateus 5,9, ó, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Então nós podemos fazer uma interpretação, fazer uma paráfrase aqui da bem-aventurança, de que eu sou bem-aventurado quando eu mostro às pessoas como cooperarem ao invés de competirem e brigarem. Então eu mostro, ó, felizes, bem-aventurados, felizes os pacificadores, os que trabalham pela paz, pois serão chamados filhos de Deus. Então, felizes são aqueles que mostram, que têm a boa atitude, que têm um bom exemplo de mostrar às pessoas como que a gente pode cooperar, ao invés da gente brigar, competir, disputar. Então, felizes são esses. Se você quer ser feliz, você tem que trabalhar por essa paz. Você tem que trabalhar por essa reconciliação. E a reconciliação, ela está focada no relacionamento. E a solução, ela está focada no problema. Então, às vezes, você não consegue resolver aquele problema na hora. Mas vamos trabalhar pelo relacionamento. Vamos trabalhar a paz, porque quando tem dois equilibrados, a gente começa devagarzinho, começar a chegar na solução do problema. Mas quando você começa só a olhar para o problema, você não chega na solução do relacionamento. Então, nós podemos discordar em muitas coisas. Deus espera união. Deus espera uniformidade. A gente pode discordar, mas não precisa ser desagradável, não precisa pegar para ofender. Então, são situações assim que nós precisamos analisar para que nós venhamos a fazer as pazes. As pazes com Deus, que às vezes a gente acha que está bem com Deus, mas a gente não está, porque a gente viu aqui. Se você vai fazer alguma coisa para Deus e você tem uma barreira, Deus não está recebendo nada. Não. Porque como é que você diz, eu amo a Deus, mas odeio meu irmão? A palavra diz tudo, e a gente sabe falar direitinho os versículos. Mas agora a gente precisa agir. A gente precisa trazer para a nossa vida, e não somente para a Bíblia, a gente tem que trazer para a nossa realidade. Então, com quem você precisa quebrar uma barreira nessa noite? Será que é com seu filho? Agora, depois de ouvir, vai ter que botar em prática. Com seu marido, com a sua esposa. Porque muitas vezes, pessoal, muitos estão aqui no culto, mas pela linguagem corporal a gente percebe que os casais, alguns casais, ainda estão com barreiras. E Deus não vai ouvir essas orações. Sua casa, um reino dividido, não pode prosperar. Não. Seus filhos não vão ser abençoados assim. O demônio está entrando nesse lugar porque não tem uma união. Então, é necessário de uma vez por todas, cada um de nós trabalhar continuamente para ter esse ajuste. Então, analisa isso. Vamos quebrar as barreiras nessa noite, vamos restaurar essa comunhão em nome de Jesus. Amém? Fique em pé, por favor. Agora é a hora de pôr em prática. Pensar com quem você se afastou ou quem você magoou e com quem você precisa restaurar agora.
essa amizade, essa confiança. Isso independente de cônjuge, mas seja um filho, seja um parente, mãe, pai, irmão, amigo, companheiro de trabalho, companheiro de setor. As palavras nunca vêm à toa. E hoje vejo Deus falando: com quem você tem que se restaurar hoje? Com quem você tem que se reconciliar hoje? Quem é a pessoa que você precisa pedir perdão, quebrar uma barreira, fazer as coisas certas para que as suas orações sejam ouvidas? Às vezes, você pode passar a madrugada orando e a sua oração não chegou ao céu. Porque aquilo que você tinha que ter feito, o perdão que você tinha que ter pedido, ou a barreira que você tinha que ter quebrado, foi muito mais difícil do que passar a madrugada acordada no frio. Reflita nisso agora. Fala com o Senhor neste momento. De pedir perdão também para as pessoas. Que você vença esse orgulho de uma vez por todas. Que você pare de buscar a razão, estar certo, e busque, trabalhe pela paz. Feliz é você que trabalha pela paz, que é um pacificador. Não quebra as barreiras nessa noite. Será que é com um familiar? Decida sair daqui, já ligar para a pessoa, já entrar em contato com a pessoa. Às vezes é com o pai, é com a mãe, é com o irmão. Quebra essas barreiras. Fala com Deus nesse momento e faça esse compromisso com Deus. Às vezes são coisas que para você são muito difíceis. São mágoas, são rancores, são coisas de anos muitas vezes. Mas você não faz pelo outro, você faz por Deus. Você faz porque você quer receber a bênção do Senhor. Então tome essa decisão. Não carrega mais ninguém. Seja uma pessoa leve, uma pessoa livre. Se liberte, liberta as pessoas que estão perto de você, para que você não seja mais um eterno cobrador ou um eterno devedor, sempre cobrando alguma coisa de alguém, ou sempre achando que está em débito com alguém. Não, chega com essa dívida, acabou. Tome essa decisão hoje. A morte foi derrotada pelo poder de Jesus. Eu me agarro em sua palavra que me diz que livre sou. O Senhor me fez promessas, vitória garantiu. Sua presença é a minha arma, me chama para fora, quebra as correntes, meu louvor sei que abrirá os céus, derrubo fortalezas pelo nome de Jesus. Sua presença é minha arma, sua presença é minha arma, sua presença é a minha arma, me chama para fora, quebra as correntes, meu louvor sei que abrirá os céus, derrubo fortalezas pelo nome Agora você está aqui. Se a pessoa que você precisa se reconciliar está aqui com você, esse é o momento. Pegue na mão dela, olhe nos olhos dela. Peça perdão a ela, esse é o portal de reconciliação. Os casais fiquem juntos, para que Deus escute a oração de vocês, para que a oração de vocês chegue ao céu. Quebra barreiras agora. Quebra barreiras, libera perdão, peça desculpa, perdoe, peça um renovo para vocês dois.
Reconcilie-se um com o outro. Se você precisa se reconciliar com o seu filho agora, esse é o momento. Olhe nos olhos dele, peça perdão de coisas que você fez, falou, agiu. Se é o seu parente, um familiar, não está aqui agora, você vai pedir força ao Senhor e as palavras ao Espírito Santo. E vai mandar mensagem, vai ligar. Mas esse momento agora, você que está aqui, quem está na transmissão, reconcilie-se agora com a pessoa que você tem que se reconciliar, em nome de Jesus. Quebra as correntes, meu louvor sei que abrirá os céus, derrubo fortalezas pelo nome de Jesus. Sua presença é minha arma, sua presença é minha arma, sua palavra é melodia, abre um caminho pra mim, luta minhas batalhas comigo, abalando a prisão está, as paredes ruindo estão, sua presença me liberta. Aleluia, livre sou. Sua presença é a minha arma, me chama para fora, quebra as correntes, meu louvor sei que abrirá os céus, derrubo fortalezas pelo nome de Jesus. Não deixe de aproveitar esse portal. Não deixa mais que aquela mágoa, é a sua vida. Sempre lembra isso. Tudo que nós fazemos pelo Senhor, nós somos os primeiros beneficiados. Você não está fazendo pelo outro, você faz por amor a Deus. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. Se você ama a Deus de todo o seu coração, não tem mais espaço para sujeira emocional, para lixo emocional. Então que você tenha essa maturidade, você tem recebido as direções, você tem recebido a luz, você tem recebido direções poderosas, então você também tem mais responsabilidades. Você não pode mais lidar como uma criança, como um bebezinho na fé, porque você não é. Então saia daqui com essa decisão. Se a pessoa está aqui, quebra de verdade, não fala uma coisa, mas tenha convicção de que essa barreira foi quebrada. Se a pessoa não está aqui, que você saia imediatamente, a hora que terminar o trabalho, que você já ligue para a pessoa, que você resolva essa situação, que você vá até ela e quebre, seja o pai, a mãe, o irmão, seja um familiar, que você quebre isso, que você não carregue mais esse bloqueio, essa âncora no seu pé, essa bola que atrasa a sua vida, que impede que as suas orações sejam ouvidas. Muitas vezes isso pode ser uma trava na sua vida, algo que está travando os seus resultados, você não tem frutificado, porque a sua casa está dividida, o seu trabalho está dividido, a sua mente está dividida. Então não aceita mais isso, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus querido, eu peço, Senhor, que o Senhor fale profundamente no coração de cada um, que aquilo, meu Pai, que ainda nós não alcançamos, que o Senhor venha alcançar o íntimo de cada pessoa, Pai. Abençoa, meu Pai, que os casais estejam bem, estejam unidos, as famílias estruturadas, reconciliados com o Senhor, meu Pai, que é o principal, que a nossa restauração principal seja com o Senhor, meu Deus, porque quando nós restauramos o nosso altar, restauramos o nosso relacionamento com o Senhor,
nós automaticamente vamos trabalhar pelo bem de todas as outras áreas, meu Pai, porque a nossa preocupação é com o Senhor. Então te agradeço, Senhor. Te agradeço por essa mensagem. Te agradeço, meu Deus, por essas pessoas tão determinadas, meu Pai, tão comprometidas em ter uma grande vida, em construir e lançar sementes para viver uma grande vida. Nós te agradecemos, meu Pai, porque um dia estávamos cegos e o Senhor nos abriu os olhos, o Senhor tirou as escamas dos nossos olhos. Um dia estávamos nas trevas e o Senhor nos trouxe a luz, Senhor. Então nós te agradecemos por mais essa oportunidade, por essa mensagem que vem para nos ajudar, meu Pai, para nos confrontar no que é necessário e para nos dar esperança de que sempre é possível com o Senhor. Muito obrigado, Senhor, nós te amamos, nós precisamos do Senhor. Muito obrigado, Deus querido, amém.